Brasil, nos últimos anos, ele mudou totalmente sua inserção no mundo. Integração é uma política de Estado. Depende da vontade do governante, depende das condições objetivas para haver essa integração. Qual é o impacto da política externa brasileira na vida dos trabalhadores? A política externa brasileira, historicamente, ela sempre foi muito fechada ao debate com a sociedade. Balanços e perspectivas, a importância que ela teve até agora e a importância que ela vai ter no futuro. Com ter atores não estatais, representantes do governo e representantes da academia discutindo essa questão. Pretendemos, dessa maneira, inaugurar este momento deste diálogo e desta análise mais profunda das relações internacionais brasileiras para um público mais amplo do Brasil. Um grande encontro para debater o papel da política externa brasileira e os impactos na classe trabalhadora. O meu nome é Jorge Romano. Eu vou abrir aqui, depois passar as palavras. Professora Maria Soares Lima, da Universidade Federal do Estadual do Rio de Janeiro, Graciela, da REBRIP, Rede Brasileira para a Integração dos Povos. Depois temos o Arthur, que é da CUT, o Rubens, que é da Fundação Maurício Gabroi, e a Ioli, que é da Fundação Perseu Abramo. Então, isso já mostra, é um agrupamento muito diversificado, é um grupo de acadêmicos, é um grupo de fundações partidárias, ONGs, sindicatos, integrantes do governo, que estamos reunidos há um bom tempo já, nos reunindo para discutir os rumos da política externa, a avaliação crítica a respeito da inserção do Brasil no mundo, as condições, as possibilidades. Então, nos últimos 2 anos eram mais encontros internos, e agora é a primeira vez que a gente vai dizer, vamos dizer assim, mostrar a cara, fazer uma grande conferência que coincide com os 10 anos da nova política externa, que a gente acompanhou ao longo desses 10 anos, como participantes, de forma crítica, mas nós temos uma visão que o Brasil mudou de forma significativa a sua inserção no mundo, devido a uma política muito mais ativa e muito mais em consonância com as necessidades do desenvolvimento do Brasil. A questão de debater as relações internacionais é uma coisa relativamente nova. Outras áreas de políticas públicas isso é mais comum. Inclusive, o próprio ensino das relações internacionais no Brasil é muito novo. Para vocês terem uma ideia, o primeiro curso de relações internacionais em São Paulo é de 95, ontem. E depois teve um boom de cursos nas universidades particulares, que exatamente era um pouco a forma que o Brasil estava se inserindo. O mercado que regula, etc., é uma forma muito passiva. Então, quando o governo começa a ter um papel muito mais ativo, uma inserção muito mais qualificada, surge também a demanda de maior debate, isso também se reflete nas universidades. Aí o governo federal investe em novas universidades, novos campos, e cria cursos de relações internacionais. É o caso do nosso curso na Universidade Federal do ABC, é o caso do curso de relações internacionais da Unifesp, e outros, como o UNILA, que é uma universidade específica da integração latino-americana, etc. Então, eu vou deixar por aqui. Para nós é uma grande honra que a Universidade Federal receba esse evento, que é o único, vocês estão recebendo a programação. Eu acho que daqui do nosso conhecimento nunca foi organizado um evento tão representativo, a variedade de organizações envolvidas, e o interesse tanto da academia, da sociedade civil e do governo aceitar o convite foi espetacular. Normalmente, quando você organiza um evento como esse, você já trabalha com plano B, plano C, plano D, mas aqui, surpreendentemente, todo mundo imediatamente realizou. Isso é uma coisa única. Esse debate, o Brasil precisa fazer esse debate, que é um debate sobre uma reflexão sobre o que exatamente a gente conquistou nos últimos 10 anos e, sobretudo, para onde a gente quer ir. Então, tem claramente também a ideia do futuro, e uma das questões que vai ser discutido bastante é
que a inserção no Brasil é muito mais que um diálogo entre o Itamaraty. É um ator importante, mas o Brasil é muito maior que isso e que tem cada vez mais importante esse diálogo democrático com a sociedade civil, com o Congresso, com os partidos políticos. Claramente, historicamente, não só no Brasil, um certo déficit democrático nesse debate, e isso a gente está também, enfim, apontando novos caminhos para o governo abrir canais de diálogo permanente com as nossas entidades. Meu nome é Maria Regina Soares de Lima, eu sou atualmente professora do IESP, da UERJ, fui professora da PUC, no Rio de Janeiro, do antigo IUPERJ. Enfim, eu sou basicamente, dentro da área acadêmica, tem mais de 30 anos que eu sou professora de Relações Internacionais. É a primeira vez em toda a minha vida, em toda a minha carreira, que eu participo não apenas de um grupo desta natureza, como de um seminário como esse que está sendo organizado. Eu acho que vai ser um marco na história das relações internacionais, da política externa do Brasil. Eu acho que o Jorge já levantou alguns pontos, eu gostaria de acrescentar outros. Eu acho que, claramente, o Brasil mudou de patamar, do ponto de vista, enfim, da sua inserção internacional, muito claramente. Eu acho que os governos, os dois últimos governos do PT, o governo Lula e o atual governo Dilma, deram um toque diferente na política externa. E eu assinalaria pelo menos 3 elementos que me parecem fundamentais do que é de novo na política externa. O primeiro deles o Brasil, tradicionalmente, sempre atuou no plano global apenas nas questões econômicas, né? O Brasil se apresentava como mediador entre os países do Norte e os países do Sul. Hoje, o Brasil atua nas questões de natureza política, na área que a gente chama de segurança internacional. O caso mais evidente foi a mediação Brasil-Turquia, no caso do Irã. Então, essa é uma novidade, quer dizer, o Brasil mostra a sua cara, né? E vai fazer a mediação numa questão que é crucial para a estabilidade do sistema internacional. Esse é o primeiro elemento, a dimensão política da atuação brasileira. O segundo elemento que eu chamaria a atenção e que eu vou ter o prazer de participar é a importância de redescoberta na América do Sul na política externa brasileira. Isso é uma coisa nova, né? Isso é uma inovação, começou com o governo Lula, né? Há um investimento econômico e político, especialmente político, numa região que está mudando muito rapidamente, em que o Brasil terá de ter um papel importante, tem de ter um papel importante, cooperativo, mas é o maior país, praticamente mais de 50% da região é o Brasil. Então, isso é um desafio enorme para nós, e isso eu acho uma outra importância da política externa dos governos do PT. E o terceiro elemento é a cooperação para o desenvolvimento, cooperação com os países do Sul. Também isso é uma inovação. Nós tínhamos uma coisa muito pequena, muito reduzida, e hoje já é uma área de grande atuação brasileira, né? Em que o Brasil se destaca na cooperação, especialmente com os países da África, da região, da própria região. E eu acho que, do ponto de vista interno, eu acrescentaria 2 elementos que tornam imprescindível o debate hoje sobre política externa. Um deles é o que na literatura universitária, acadêmica, a gente chama de presidencialização da política externa. O que é isso? Significa que o presidente tem a política externa. Aliás, constitucionalmente, essa é a função do presidente. Isso, num regime como o nosso, presidencialista, o presidente é o condutor da política externa, evidentemente, no sentido de que as linhas gerais são as linhas do presidente em exercício. Eu acho que isso é um elemento que é novo, no caso do Brasil, a função do retorno da democracia e do nosso regime presidencialista. O segundo elemento que eu assinalaria é que hoje, exatamente porque a política externa é muito mais diversificada, o número de atores, de setores, que estão envolvidos, direto ou indiretamente, com a política externa, cresceu exponencialmente. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que a política externa tem de ser debatida na sociedade. É fundamental para os sindicatos, para os trabalhadores, para os movimentos sociais, para as universidades, para os empresários, enfim, para toda uma gama de setores que hoje de alguma forma, estão envolvidos na política externa. Então, esse seminário
a meu ver, eu acho que é um marco na história da política externa. Eu acho que vai ficar, vai ser um legado que nós vamos deixar aqui para a política. É uma discussão com a sociedade, um debate, né, que se torna fundamental e imprescindível nesse momento da inserção internacional do Brasil. Bom, a mim coube a grata tarefa de apresentar pela primeira vez para um público mais amplo a nossa programação, e ao fazê-lo eu me sinto uma espécie de arauto de boas notícias, e vocês vão entender por quê quando virem a programação detalhada. Antes de mais nada, acho importante entender quais foram os pressupostos desta programação. Foram 2 pressupostos que, entrelaçados, constituíram a estrutura desta programação. O primeiro é que, como já foi dito aqui, nos interessava aproveitar os 10 anos disso que nós estamos chamando de uma nova política externa para fazer um balanço, mas um balanço que desse conta dos avanços, daquilo que mudou mais profundamente e também das dificuldades, das questões que ainda precisam ser superadas, buscando lançar, na verdade, questões para o futuro, buscando pensar em perspectivas e desafios. E que nós faríamos isso tentando abordar o máximo de temas possíveis envolvidos na política externa, porque a política externa tem esse caráter, essa complexidade, ela é multitemática. E o outro pressuposto é que nós queríamos realizar essa análise a partir de 3 olhares. O importante olhar do governo, porque, como já foi dito aqui, inclusive por prerrogativa constitucional, é a ele que cabe formular e executar a política externa do país. O olhar da academia, que é um centro que concentra, evidentemente, reflexões, estudos profundos sobre o tema, e o olhar dos movimentos sociais, nas suas mais diversas manifestações, e em outras entidades da organização civil, que, por suas características, seja os movimentos sindicais, seja a luta pelos direitos das mulheres, seja a preocupação com as questões ambientais, também participam, também discutem, também agem sobre questões referentes às relações internacionais e à política externa. Bom, desses pressupostos nasceu este programa, que envolve cerca de 80 palestrantes e participantes das mais distintas organizações. Então, o programa se inicia na noite do dia 15, com uma abertura formal, com a participação do reitor da Universidade Federal e do prefeito da cidade a cidade que cedia o campus, a Prefeitura de São Bernardo, que também é apoiadora deste evento. E depois temos uma conferência com o atual ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. E veja que é a conferência inaugural, mas ela já inicia lançando esta pergunta para o futuro. Será uma conferência sobre os próximos anos, sobre os cenários e desafios da política externa brasileira. Então, nós começamos com uma pergunta para o futuro, para depois fazer o balanço e chegar ao presente e aos nossos desafios. Depois, no dia 16, o dia 16 será dedicado a uma conferência daquele que foi responsável pela inauguração desta nova política externa, pelo ministro Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores e atual ministro da Defesa. E a seguir 3 painéis que buscarão dar conta daqueles temas que nós entendemos serem temas mais estratégicos. O primeiro sobre os grandes desafios globais e a política externa brasileira, frente a isso. O segundo, sobre a integração latino-americana, que nós consideramos central nesse debate sobre política externa brasileira. E o terceiro, sobre a crise internacional, que, sem dúvida, coloca também questões bastante importantes para a condução da política externa brasileira. Depois, o dia 17, será dedicado a diversos painéis simultâneos e temáticos, todos com esse mesmo desenho, a participação do governo, da sociedade civil e da academia. Então, como vocês podem ver aqui, os temas são distintos. Defesa, cooperação internacional para o desenvolvimento, novas coalizões internacionais, questão ambiental, a política externa vista pelos países vizinhos, comércio internacional, investimentos e assimetria, a política externa e os entes federativos, a política externa, os direitos humanos e a soberania,
a política externa e as relações com a África, a política externa e a relação com a sociedade civil e a política externa brasileira e o Oriente Médio. Ainda nesse dia, nós teremos aquilo que estamos chamando de mesas de diálogo, 2 mesas de diálogo. Uma que contará com a participação de partidos políticos que atuam no Foro de São Paulo, que, como imagino vocês saibam, é um foro no qual estão representados todos os principais partidos de esquerda, progressistas e populares da América Latina. E a segunda mesa é uma mesa para discutir as redes sindicais e a política externa brasileira, né? É um outro segmento social importante. O dia 18 encerra a conferência com uma importante mesa de diálogo, essa envolvendo representantes da sociedade civil de uma forma mais ampla. Essa é uma mesa exclusiva da sociedade civil, em que nós temos a participação de central sindical, de representante do empresariado, de membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado e da Câmara, de membros da academia, de um representante das ONGs, ou seja, de todos os segmentos que nós queremos ver representados num diálogo, no estabelecimento de um diálogo mais profícuo com o governo e com os agentes da política externa brasileira, no sentido de democratizar essa política externa. E, finalmente, neste mesmo dia, 18, o evento será encerrado com aquele que consideramos foi o principal responsável por esta nova política externa e por todas as mudanças já apontadas aqui pelos que me antecederam, que e inclusive também pela própria existência da Universidade Federal do ABC, estava me lembrando aqui o Jorge, sem o que não seria possível realizar esse evento como faremos, que é Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se vocês verificarem, tem uma alta representação, gente muito importante da academia, gente muito importante dos movimentos sociais, altos membros do governo, inclusive do primeiro escalão, são vários ministros. Nós temos certeza que, do ponto de vista da programação e da qualidade dos participantes, essa conferência será um sucesso. Obrigada. Graciela Rodrigues, eu sou da REBRIP, Rede Brasileira pela Integração dos Povos, sou coordenadora do Instituto Equity, uma entidade feminista, participo do movimento de mulheres e feminista no Brasil através da articulação de mulheres brasileiras. E também estamos aqui na convocação dessa conferência, porque, na verdade, concordamos totalmente com o objetivo justamente de tornar a política externa cada vez mais uma política pública e democratizá-la. E achamos que esse evento, e por isso fazemos parte, digo, desse processo, desse convite à sociedade brasileira para debater essa política externa, porque justamente pensamos que esta conferência é um momento exatamente dessa democratização. O que falava a Iole das presenças e desta multiplicidade de atores e de setores presentes dá uma ideia da vontade de democratização dessa política, que, do ponto de vista dos movimentos sociais, é fundamental. Se nós pensamos a política externa brasileira há 10, 12, 15 anos atrás, e mais ainda, veremos que, na verdade, era o que se chamava sempre a caixa preta, né? Se falava sempre que era um lugar do desconhecido para o público, como é a gravação dos aviões que quando caem, né? Então, a gente sabe que era uma política que era praticamente desconhecida para a sociedade, se definia nos altos escalões do governo e era basicamente muito voltada para o que se chamava o interesse nacional, sem que nunca tivesse sido possível discutir o que é esse tal interesse nacional, a que setores ele atende. E, na verdade, sempre, como Maria Regina dizia, era uma política muito voltada para o econômico e comercial, uma política de venda de negócios e digamos, do processo da exportação brasileira, basicamente, mas muito pouco do ponto de vista das intenções geopolíticas, da mudança
e transformação das relações geopolíticas e, sobretudo, do papel que os países do Sul, um país como o Brasil, um país que, enfim, tem a importância que tem na América do Sul, podiam cumprir ou podiam fazer. Isto que também se chamava, muitas vezes, eu lembro, o complexo de vira-lata, tanto do Brasil como da América do Sul, mudou nesses últimos anos e o Brasil passa a compor os principais centros de debate, de discussão da política internacional e passa a ser ator fundamental na mudança desse cenário geopolítico internacional a partir do G20 agrícola. Estou falando dos anos da OMC, 2003, em que o Brasil cumpre o papel fundamental nessa mudança e cumpre o papel fundamental também, como bem fala Maria Regina, no olhar da região e na perspectiva de pensar a América do Sul, América Latina, como a pátria grande que já durante os últimos 200 anos vem se falando na região. Então, na verdade, eu acho que é um momento importantíssimo, é um momento que precisamos justamente de uma inflexão maior, de uma presença maior da sociedade civil, da população de uma maneira geral, da sociedade civil organizada em particular, buscando novos rumos, buscando aprofundar as transformações que o Brasil e que a região têm vivido, e eu acho que, nesse sentido, a conferência vem contribuir com esses debates importantes. Obrigada. Sem sombra de dúvidas, como foi registrado aqui, a política externa dos últimos 10 anos, ela resgatou um aspecto muito importante que havia se deixado de lado, que é identificar a política externa como um instrumento do desenvolvimento nacional. A política externa, ela é essencial, é um instrumento essencial para que o país possa superar as suas disparidades internas, as suas desigualdades internas e as suas vulnerabilidades externas. Então, digamos, com a síntese com que os outros 4 companheiros aqui falaram, pode ser uma das grandes expressões desse balanço da nossa política externa. Então, resgatá-la como esse instrumento do desenvolvimento nacional, fazer esse balanço. Mas nós, como dizemos aqui, queremos novos desafios. Essa conferência e esse grupo de reflexão que realiza essa conferência é uma aliança, podemos dizer assim, bastante ampla e heterogênea de setores da sociedade brasileira que buscam disputar os rumos dessa política externa. Qual é a política externa que o Brasil terá em 2022, o ano do seu bicentenário? Aonde queremos que o Brasil esteja no ano do seu bicentenário? As assimetrias com os países da região terão sido ampliadas ou terão sido diminuídas? A política poderá ter cumprido um papel de melhorar a vida da nossa população, poderá ter contribuído para a construção de um mundo mais igualitário, com mais justiça e com mais paz e desenvolvimento e soberania. Então, nós queremos realizar essa conferência, estarão nela, como a Iole dizia, os principais atores políticos, tanto da parte do governo como da parte dos atores do movimento social, da academia. É de fato um momento único que irá estar acontecendo. E um dos desafios dela que nós temos e temos debatido é que queremos cada vez mais fazer da política externa uma política pública. Então, por isso, um dos grandes temas dessa conferência é como podemos tirar, como encamamento e como desafio, a constituição de espaços onde a sociedade brasileira possa debater de forma institucionalizada os desafios, os rumos da política externa. Então, defendemos a construção de espaços onde a sociedade brasileira possa participar desses debates e possa participar dos rumos, dos desafios, dos rumos da política externa, sempre a pensando como instrumento do desenvolvimento nacional, instrumento de maior igualdade e bem-estar da nossa população,
como também dos países vizinhos, pois não há forma de que o Brasil possa estar bem, a nossa população possa estar bem, se os países vizinhos estejam maus. Então, é pensar a nossa política externa como uma política que valorize a integração regional e valorize a superação das assimetrias e a busca de uma harmonia, de um processo de integração mais solidário. Falar da satisfação da gente poder estar, nesse dia de hoje, fazendo o lançamento de uma conferência sobre um tema tão importante para o conjunto da sociedade brasileira, mas também, evidentemente, para os outros países da região, e lançando uma conferência que é inédita, eu diria, autogestionada por esse conjunto de organizações e de representações que foram aqui destacadas. Eu tenho muita satisfação, em nome da Central Única dos Trabalhadores e também da CSA, da Confederação Sindical das Américas, onde a gente está realizando essa reunião e fazendo esse lançamento, participar desse conjunto de reflexão, mas principalmente trabalhando para a organização dessa conferência, que, do nosso ponto de vista, vai marcar um momento importante, que é de fazer o balanço e análise do que foram os 10 anos de política externa brasileira no último período, com seus objetivos e seus pontos positivos, mas também com aquilo que nós avaliamos, ou que o conjunto desses atores avalia como necessidade de dar passos importantes para o futuro, mas principalmente os desafios da política externa e, no nosso caso, o debate de que é necessário aprofundar nessa discussão sobre a democratização da política externa o debate sobre o modelo de desenvolvimento. E, quando falamos de modelo de desenvolvimento, estamos falando do impacto desse modelo ou do impacto da política externa para o conjunto dos trabalhadores. Isso envolve uma solidariedade internacional muito forte entre as organizações sindicais de trabalhadores e trabalhadoras em todo o continente, em toda a região, na América Latina em especial, mas também na África. Envolve o debate a respeito do papel das empresas multinacionais que atuam no Brasil, ou empresas brasileiras que atuam lá fora, o papel dos bancos públicos no financiamento dessas empresas e, principalmente, a necessidade de cada vez mais se avançar nas contrapartidas sociais, ambientais, trabalhistas, no que se refere a esse modelo de desenvolvimento. Então, para nós é uma satisfação muito grande ver que, depois de uma longa discussão interna, a gente consegue chegar no dia de hoje com o lançamento dessa conferência, com certeza com a importância dos atores que estão envolvidos, seja da academia, do movimento social, do movimento sindical, dos partidos, as fundações dos partidos políticos, membros do governo. Com certeza uma conferência que vai aprofundar esse debate e que a gente saia dessa conferência com uma clareza muito grande de quais são os desafios e as transformações que a gente ainda tem que fazer nos próximos 10 anos, ou até 2022, né, trabalhando com uma política externa que valorize a democratização, a participação da sociedade. E essa é a busca desse grupo de reflexão do nosso GRI. Portanto, espero que a gente, a partir de hoje, que damos o pontapé, vamos dizer, de lançamento da conferência, a gente possa estar com muita gente presente na conferência em julho na Universidade Federal do ABC, mas também vários podendo acompanhar ao vivo, via internet, como as novas redes, os novos meios de comunicação nos permitem fazer com que a gente tenha milhares de pessoas podendo acompanhar com profundidade esses debates, que com certeza são muito importantes, não só para a sociedade brasileira, mas para toda a América Latina. É isso. Obrigado. Então, o público é o nosso público, né? Então, temos público da sociedade civil, né, das ONGs, militantes, das várias entidades que estão envolvidos há muito tempo em problematizar questões da política externa. Temos aqui universidades do Brasil inteiro, tem da UNILA, Foz do Iguaçu, tem enfim, da Unifesp, da UFABC, tem da
vem pessoal do Rio Grande do Sul, da academia, temos o pessoal das fundações partidárias, todo o debate, os congressos, e sindicalistas do Brasil inteiro, da região, etc. Então, todo esse conjunto que é representado nesse grupo, que na realidade é um tipo de rede que reúne esse conjunto de entidades que está envolvido de uma forma ou outra em um debate, um diálogo com o governo sobre os rumos da política externa, os rumos da inserção do Brasil. Houve sempre, houve já há algum tempo, encontros acadêmicos sobre questões internacionais, houve encontros sindicais sobre questões internacionais. As fundações partidárias vêm fazendo essa discussão, a sociedade civil vem fazendo discussão, o governo está fazendo a sua discussão. Porque no nosso grupo temos também integrantes do governo. O que é novo é exatamente fazer isso de forma coletiva, para ter essa visão abrangente sobre o que é essa inserção do Brasil que a gente quer para o desenvolvimento e da democracia brasileira e na região. Então, Iole? Acho que a pergunta é boa porque nos permite esclarecer que uma coisa é o grupo de reflexão sobre relações internacionais e outra coisa é a conferência que esse grupo vai realizar agora. Então, o que é o grupo? O grupo nasceu justamente dessa necessidade que esses distintos setores, academia, sociedade civil, representantes do governo, sentiam de um espaço coletivo de reflexão e diálogo mesmo sobre a política externa. Evidentemente, dentro deste campo, que nós consideramos que é um campo que tem uma determinada visão de política externa. Se eu pudesse resumir, pautaria na ideia de uma política externa na qual o Brasil tem uma inserção soberana no mundo, uma inserção ativa e altiva, porque essa expressão ficou consagrada pelo Celso Amorim, e que tem uma determinada visão de Brasil, de sociedade brasileira e de ordem internacional. Em ambos os casos, para o Brasil e para a ordem internacional, nós esperamos que ela seja democrática, esperamos que ela seja justa do ponto de vista econômico, social, ambiental, etc. Então, esse grupo tem se reunido com alguma regularidade e fizemos hoje a nossa 7ª reunião e pretendemos fazer muitas. Num dos debates deste grupo, surgiu a ideia de realizar algo para fora, realizar uma grande conferência, uma grande atividade em que parte daqueles debates que nós fazemos internamente pudesse atingir um público mais amplo, que é esse público a que o Jorge já se referiu. E essa ideia, nós começamos a trabalhá-la no ano passado, no final do ano passado, e achamos que nada melhor do que aproveitar a efeméride dos 10 anos destes governos, que, na nossa opinião, inauguram uma nova política externa, para fazê-lo. Então, o grupo se reúne, continuará se reunindo e continuará existindo. Nós temos, inclusive, um blog, agora está em processo de transformação, nós pretendemos transformar numa página, depois alguém da comunicação pode falar melhor sobre isso, o Brasil no mundo, no qual nós publicamos nossas opiniões, nossas ideias, produto dessa reflexão que fazemos. Outra coisa é esta conferência, e aqui as pessoas já falaram sobre o ineditismo dela, quer dizer, o ineditismo dela não é uma conferência e nem o tema que é a política externa, mas é esta conferência na qual esses 3 setores se dispõem a sentar juntos para fazer um debate público, porque não é tão simples assim fazê-lo. Eu acho que tem uma discussão que permeia todo o debate da conferência, que é a necessidade de se construir o que nós estamos chamando de democratização da política externa brasileira e de mecanismos e instrumentos que facilitem e possam garantir essa democratização e essa participação. Lógico que isso nós vamos estar fazendo ao longo da conferência os debates nas mesas e esperamos que a conferência seja o momento onde essa proposta apareça de forma mais organizada, concreta e mais detalhada e que nós possamos fazer da conferência um momento de dar visibilidade a essa proposta de democratização, trabalhando com, principalmente, o envolvimento da sociedade. Sociedade aqui são esses vários atores que
nós estamos falando desde o início da nossa coletiva da imprensa, que é fazer com que essas propostas e essas discussões do grupo cheguem até a sociedade e, portanto, envolvam o maior número possível de pessoas na sociedade, e a conferência será esse momento onde a gente vai querer fazer digamos, o lançamento oficial de uma proposta de democratização da política externa brasileira. Lembrando que a própria conferência também já é um ato para democratizar, porque a gente traz os principais formuladores da política externa para debater com os vários segmentos da sociedade civil. Será, como já foi falado, transmitido ao vivo pela televisão dos trabalhadores. www.conferenciapoliticaexterna.org.br. Muito obrigado. Obrigada. Estamos hoje aqui fazendo o lançamento da próxima Conferência Nacional de Política Externa, que estaremos organizando em julho no ABC Paulista, na Universidade de São Bernardo, num esforço por discutir, por democratizar a política externa brasileira e, de alguma maneira, festejar a virada que essa política externa tem tido nos últimos 10 anos. Fazer um balanço e apontar o rumo. Nós queremos uma política externa que seja exatamente uma política pública democratizada, na qual a sociedade civil, a população, tenha direito a participar do que é o famoso interesse nacional, do qual sempre se falou, mas que correspondia em geral ao interesse dos exportadores. E nos últimos 10 anos isso vem mudando, e nós justamente fazemos este esforço de convocar a conferência com a presença de estudantes, de acadêmicos, de setores dos movimentos sociais, sindicais, trabalhadores, movimentos de mulheres, movimentos ambientalistas, para organizar um debate, um balanço primeiro e um debate dos rumos dessa política externa. Essa política externa pode ser fundamental não só para os rumos do Brasil, como da própria região, como também do processo de presença do Sul global nos âmbitos internacionais. Então, nesse sentido, achamos que é da maior importância o envolvimento de todos os setores nesse debate. Eu acho que tem 2 aspectos assim que eu queria ressaltar da importância da conferência. Primeiro, o fato de que, eu acho que quando eu assinalei assim, uma coisa nova, o ineditismo, que é uma conferência que tem representantes do governo, representantes da sociedade civil, seja do ponto de vista dos movimentos sociais organizados, seja da academia, enfim, esse mundo que hoje é parte da política. Isso eu acho que é, a meu ver, um ganho incrível. E eu acho que a segunda importância é que ela não só avalia os 10 anos, né, da política externa dos governos do PT, mas ela pensa o futuro, né, que acho que é um momento crucial, porque o Brasil, como o Brasil mudou de patamar muito rapidamente, há muitas áreas que a gente tem de pensar, e a sociedade tem de dar um insumo para a política externa. Então, eu diria, é importante pela avaliação do que foi, de uma política externa absolutamente inovadora, né, com todas essas características que estão expressas na programação, e a sua proposta de pensar o futuro, né. Enfim, então, e por isso que eu disse, na academia a gente não tem uma oportunidade de uma conferência como essa, porque as conferências são de acadêmicos, enfim, pode ter, mas não como nesse sentido de troca. E esse grupo já é uma inovação, acho que uma coisa nova no contexto brasileiro, o próprio grupo de relações internacionais. Bom, para nós é muito importante essa conferência de política externa, não só para fazer um balanço desses últimos 10 anos de sucesso na nova política externa, mas também, principalmente, para debater os desafios dessa política externa para os próximos anos. Nós temos aí muitos debates a serem aprofundados, a própria democratização da política externa brasileira, a participação social na política externa brasileira, a necessidade de se discutir o modelo de desenvolvimento e o impacto desse modelo na vida dos trabalhadores. Então, é uma política externa, uma conferência que tem tudo para aprofundar esses temas e tanto a Fundação Perseu Abramo quanto a CUT, as organizações que estão promovendo o evento, tenho a certeza de que vai ser uma conferência de muito sucesso, onde a gente vai aprofundar esses debates e apresentar propostas concretas para a democratização da política externa brasileira.